Bem-vindo ao primeiro podcast Ponto de Encontro, aonde você tem um encontro conosco. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, um tema atual da sociedade, e aqui nós chamamos algumas pessoas especiais para falar sobre o assunto. Sabe qual é o assunto? Depressão. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vamos abordar esse tema. Nós vamos falar um pouquinho, e hoje nós estamos aqui com duas pessoas que vão abordar esse tema de maneira incrível para você. Se você quiser saber mais sobre esse tema, fica com a gente até o final. Garanto que você não vai se arrepender. Aqui nós estamos com duas pessoas, como eu falei, especial. Uma aqui que deu trabalho para a gente conseguir, né, André? Não sei, ué. Doutora Andréia. Doutora Andréia. A gente está aqui com a doutora Andréia, psicóloga. Trabalha numa grande instituição hoje. Já lidar com pessoas há quanto tempo, André? Há 22 anos. 22 anos lidando com pessoas. E não é fácil, né? Não é fácil. Diga, Moisés. Moisés disse que não foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil lidar com pessoas. O ser humano é complexo. Né? Não existe unicidade nem nos dedos das mãos. É verdade. E trabalhar com essa diferença é prazeroso, mas ao mesmo tempo desafiador. Né? Muito desafiador. E eu acredito que as pessoas que gostam de desafio partem para o lado dos humanos, né? Dos humanos, que tanto na vida secular quanto na vida cristã, a gente está mais próximo do nosso Deus, né? Porque teve algum humano maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Já dizia o Santo Agostinho, se eu não me engano, que ele era tão humano que só podia ser Deus. Só podia ser Deus. É verdade. É verdade. Ele diz que nós somos as características e a semelhança dele. É verdade. Então somos parecidos com aquele Criador maravilhoso. E é isso que ele deixou pra gente, né? A convivência entre amigos, entre irmãos. E a gente tem aqui um outro irmão, magnífico, amigo, de longa data, que já vem trabalhando com a gente já há algum tempo, faz parte desse projeto. O projeto se inicia nele. Nosso amigo José. Fala aí, José. Empresário. Microempreendedor. Para ficar claro, é micro ainda. É o primeiro passo de tudo, né? Cristão, como eu falei, né? No nosso bate-papo particular, né? Um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Microempreendedor, estudante da área da tecnologia. E, claro, o que dá trabalho para os profissionais da área da saúde. Que são os caras da tecnologia, né? Também. Existem os caras para dar trabalho para os caras da tecnologia, para os caras da área da saúde, psicólogos, são os caras da tecnologia. Né? Fica o dia inteiro ali no computador, para de aprender a lidar com pessoas, aí depois vai procurar um psicólogo para voltar a lidar com pessoas. Eu lido com pessoas há 30 anos, mas bem não. Legal, galera. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, então, de um tema tão sério, né? Tão relevante, que é o tema da depressão. Esse tema, ele vem crescendo na sociedade, é um tema que está sendo abordado de uma maneira bem complexa por muitas pessoas, de várias formas, de vários jeitos. E a ideia aqui é a gente falar um pouquinho para o público que quer ver isso na prática, que está acontecendo na vida dele ou com algum familiar. Então a ideia é a gente abordar um pouquinho esse assunto de uma maneira mais prática, mas também dando sinais para essas pessoas de como reconhecer a depressão e esse tipo de coisa, tá bom? Então a gente devia começar aí, André. O que é esse raio da depressão? Depressão é uma doença mental, né, que acomete hoje uma grande gama da população, e a gente percebe que é muito do cenário, né, que a gente está vivendo, muitas mudanças na cultura. A gente vem aí um pós-pandemia, que a nossa geração ainda não tinha passado, né? Talvez por uma pandemia como nós passamos. Então, depois da pandemia cresceu muito. Então, a depressão, ela trouxe, na verdade, a depressão, ela é, né, de fato, uma doença, né, considerada lá no DSM, uma doença, e
E aí a multidisciplinaridade em volta dessa doença são muitas. A gente pode entender que tem o cenário familiar, tem o cenário social, tem o cenário intrínseco mesmo da própria pessoa, daquilo que ela vive, das frustrações, enfim. Então, é uma doença que cresceu muito, mas a gente ainda não conseguiu identificar o caminho, sabe, dela, o porquê que cresceu tanto exatamente. Não existe uma receita. Cada situação é um sofrimento diferente, é um cenário diferente. Então, eu sempre abordo essa patologia de uma forma mais próxima de mim, né? Porque a gente trabalha com pessoas dentro de uma organização, então ali a gente está num cenário de trabalho. Então eu tenho o foco, né, dos relacionamentos, enfim, da pressão, mas a gente saindo fora disso, a gente percebe que as pessoas estão acometidas pelo cenário de vida delas, né? Mas a depressão, qual que é a característica mais forte da depressão? É a tristeza profunda. A tristeza profunda, a desvalorização de si mesmo, né? A dor que a pessoa muitas vezes não sabe nem de onde vem essa dor, ela não consegue identificar o porquê que ela não quer. A depressão profunda, ela chega ao suicídio. A gente sabe, né? É uma característica. Por quê? A pessoa quer fugir dos problemas, fugir dessa dor, fugir desse sofrimento. Então, ela acha que a saída é o suicídio. Ela não quer tirar a vida, mas ela quer tirar a dor. A dor, exatamente. E nesse momento. Exatamente. Por quê? Porque o foco dela saiu da vida, né? Ela não consegue mais ver colorido a vida. Então, a gente entende que o depressivo, ele vê o mundo cinza, né? Se dizer assim, vê cinza, ele não consegue ver colorido, ele não consegue ver alegria em nada mais. Então, a maior, tem, né? Se a gente for estudar a fundo, tem várias características da depressão, mas a maior delas é o isolamento, a falta de vontade de viver, né? A tristeza profunda. Aí vem uma outra palavra também tão forte, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma patologia também? É uma patologia, ela está relacionada ao medo, né? Medo do que pode vir, medo do que pode acontecer. A gente costuma dizer, nós, né, os profissionais da área da saúde, costumamos dizer que a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Né? Medo do que vai ser amanhã, que vai acontecer. Exatamente. E aí também a gente parte para aquele princípio, cada um no seu cenário. Se é o adulto, é medo, sei lá, de um filho, medo de drogas, medo, enfim. Aí é diverso. E qual a diferença então dos dois? Depressão e ansiedade? A ansiedade, ela é o medo do futuro. A depressão é o excesso do passado. É aquilo que você já viveu. Você fica preso no passado e não consegue largar. Exatamente. É uma frustração. Eu ouvi recentemente um psiquiatra muito renomado dizer que a depressão, o adulto depressivo hoje, está relacionado muito com o abandono e a rejeição. Então, a rejeição, ela é uma das, né? Não é né, motivo, mas a criança, ela lida muito bem, né, um certo tempo com a rejeição, só que quando ela chega na fase adulta, é como se o nosso inconsciente começasse a querer, né, prestar conta daquela rejeição do passado, e aí é onde a pessoa vai caindo numa tristeza, né, sofrendo pelo que ela não consegue resolver, né, isso é o nosso inconsciente, aí já parte mais para o lado de uma neurose, né? A gente fala que a neurose, ela sempre vai ficar escondidinha lá no nosso inconsciente, e sempre dá um tchauzinho. Se a gente abrir a porta, abrir uma brechinha, ela entra, né? Que é a rejeição.
Meu pai me abandonou, minha mãe era isso, era aquilo. Se nós formos observar os maiores, né, serial killers, vamos dizer assim, são produto desse cenário. Desse cenário? Desse cenário. Do abandono, da rejeição, do alcoolismo, da família. De alguma maneira desliga alguma coisa na mente deles. Sim, exatamente. Que eles começam a não ter mais empatia, exatamente, compaixão. não tem. E pode estar dentro desse cenário. E tem a predisposição genética. Também. Tem vários aí. Mas a gente tem percebido que no último século aí, a gente tem visto um aumento muito grande de pessoas que se identificam em estado depressiva ou ansiosa. E você acha que esse aumento nos últimos séculos, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, você atribui ao que esse aumento dessas doenças, tanto a depressão como a ansiedade? E o estresse, né? Mas aí o estresse, dá até para contar o estresse, né? Que já é um... Os renomados estudiosos dessa área falam que é a evolução, né? A evolução da indústria, do trabalho, a evolução da informação, muita informação, a tecnologia, né? E muitas vezes o ser humano não acompanha essa evolução. E aí causa a ansiedade de não conseguir algo, de não conseguir ser no mundo, né? Se identificar como pessoa naquele mundo que ela vive. Aí vem as frustrações. E o cenário é amplo, é muito amplo. Nossa. Então ali tem diversas possibilidades que gerou tudo isso. Mas a gente percebe que teve um aumento, né? Que realmente o último século, ou talvez até assim, as últimas décadas, tem sido uma doença que está considerando a doença do século e da década. A OMS diz, né, em pesquisas, que daqui até 2030, provavelmente a depressão vai ser a doença que vai superar todas as outras, o câncer. E isso também está muito relacionado ao nosso estilo de vida, à forma que nós estamos se alimentando, atividade física, tem tudo. Por isso, Beto, eu sempre parto para o princípio do quê? Do autoconhecimento. Você saber em que ponto você está, né? O que você sente, quais são as suas dificuldades e buscar o conhecimento na sua dor, né? No seu cenário, porque os profissionais estão aí, né? Multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos. A gente sabe que o SUS tem também os CRAS, os CAPs, para poder receber essas pessoas com essas questões. Mas assim, André, todos nós em algum momento temos algumas crises, né? Existenciais, crises de identidade. A gente passa por alguns momentos da nossa vida que leva a gente a algumas tribulações. E aí a gente precisa identificar o que realmente é um cenário depressivo, né? Eu sei que a depressão é uma tristeza profunda, mas também a confusão de identidade traz uma tristeza. Quais são os sinais assim que a gente consegue identificar que nós estamos nesse processo depressivo? A primeira coisa, quando você começa a desprezar aquilo que você gostava de fazer. Você gostava de jogar bola. Não gosta mais. Você gostava de estar na reunião familiar, não quer mais, né? Você gostava de sair aos domingos com seus amigos. Isso não faz mais sentido para você, né? E tudo que as pessoas vão tentando, né, te trazer, você vai se irritando, né? Você vai tendo uma irritabilidade. Porque, vamos para a igreja, por exemplo. Não quero mais. Então, a pessoa vai se afastando daquilo que ela quer, daquilo que ela gostava de fazer. Isso são sinais, né, de que você precisa abrir os seus olhos, né, para você e para o outro que convive com você, muitas vezes esposa, e quem identifica,
é quem está ali se relacionando com você no dia a dia. Então, a pessoa que é da família, está vendo, por exemplo, alguém se isolando, que gostava de fazer alguma coisa, são características que a família tem que estar atenta, Atento. porque pode ser um quadro depressivo. Pode ser. Isso, porque a depressão ela tem fases, né? Tem a depressão profunda, que é aquela depressão onde a pessoa já está tomando remédio, já está passando com um psiquiatra, já está num cenário mais profundo da depressão. Mas tem o início, sempre vai ter o início. E aí é onde a família tem que estar acompanhando, né, para buscar ajuda. De repente, num primeiro momento, não precisa entrar com uma intervenção medicamentosa. Às vezes a terapia resolve. Hoje, que nem a gente estava falando, aumentou muito a depressão, mas ela precisa ser diagnosticada, tá? Porque muitas vezes a própria pessoa se diagnostica como depressiva. Por quê? Porque ela lê uma informação e fala, estou com essa e essa característica. E nem sempre é. Né? Nem sempre é. Então, é importante que, se você está sentindo algo diferente, um desconforto, uma tristeza, pode ser uma depressão, um início de depressão, mas pode ser também uma falta de vitamina no corpo. Alguma outra coisa. Exatamente, o nosso cérebro é muito... André, olha só, eu conheço algumas, assim, pessoas próximas, assim, de conhecimento, que perderam um familiar através de um suicídio, chegou no grau de máximo, profundo, para chegar nesse estágio, e a família, na maioria das vezes, não percebeu que aquela pessoa estava naquele estágio, não percebeu, às vezes existia até entre aspas, um fingimento da pessoa no convívio familiar, demonstrando uma coisa que por trás ela não estava sentindo. E a família então não conseguia identificar que estava passando por aquele processo, e aí depois só recebia a notícia, ou pegava, uma foi no quarto, o outro recebeu a notícia, que aquela pessoa chegou no fim da vida por um suicídio. Nesses casos é muito difícil de perceber. É difícil de perceber, entre aspas, né? Porque muitas vezes, Beto, a família, ela cada um tem os seus afazeres. Essa é a verdade, né? E aí um não participa dos problemas do outro. E o suicida, ele não deixa rastros, ele não fala que ele vai se suicidar. Nunca vai ficar claro o verdadeiro suicida, tá? Existem as pessoas que têm a predisposição para o suicídio, que está no nível alto de depressão, mas ela dá indício. Ela toma remédio que ela sabe que ela não vai morrer logo de início, é para chamar atenção. Por quê? Porque ela não quer morrer, ela quer chamar a atenção da família ali ao seu derredor. Mas a pessoa, o suicida mesmo, que ele desiste da vida, algo muito, muito grave aconteceu com ele, que ele não quis dividir, ele não quis colocar para a família, sei lá, uma dívida muito alta, uma perda muito grande, e ele acha que aquele é o fim da linha. Então, ele não quer. Ou também tem a questão da vingança. Sabe? Alguém fez alguma coisa para ele e eu vou me matar para aquela pessoa nunca mais se sinta feliz, porque ela vai saber que eu morri por causa dela. Então, assim, tem tantas possibilidades, né? Mas, assim, a depressão hoje, que é a patologia que a gente está vendo aí nos nossos jovens, nas crianças, nos idosos, que é a mais comum, né, de se conviver, é mais fácil de identificar por conta disso, da tristeza, do isolamento, da falta de energia, a vontade de ficar sempre deitado. Não que isso vai ser, né, todos os dias, mas muda o comportamento dentro de casa. Então,
você consegue perceber, a criança ela vai ficar mais irritada, o sono muda, uma gama de possibilidades. E de alguma maneira a depressão ela reage pelo corpo, você é sentida no corpo, não só na mente, mas ela transmite. Sim, o nosso corpo ele vai dar indícios. Dor de cabeça, enxaqueca constante, dores crônicas, né? Irritabilidade na pele. A gente fala que a pele Né? a pele ela é o nosso maior órgão do corpo, mas os psicólogos, né, psicólogos renomados dizem que quando a pele vaza é porque o sentimento ele já está muito aflorado. Então, quando chega na pele, a gente entende que a gente precisa de ajuda. Então, o corpo dá indícios. Não tem como a gente falar que está tudo bem, né? Dói as pernas, dói as costas, cronicamente, foge do seu comum, tem que buscar ajuda. Aí a gente, então, parando meio a essa doença, a gente percebe através dessas dicas que você deu como a gente consegue identificar, seja um familiar ou a gente mesmo, se identificando dentro desse cenário, quais são os caminhos que a gente pode, de alguma maneira, escolher para já prevenir ou se tratar logo no início, para não deixar chegar a um nível tão se você já reconheceu que você precisa de ajuda, é o ponto mais importante. Porque se você não quiser ajuda, não tem qualquer pessoa possa fazer por você, né? A gente não tem como ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada. Então, esse é o primeiro ponto. Quem participa da vida dessas pessoas, o maior desafio é esse, é convencer a pessoa que ela está num processo de depressão, num processo de ansiedade aguda. O maior desafio é você convencer a pessoa de que ela precisa de ajuda, buscar, né? O primeiro passo aí tem o preconceito. Preconceito. Né? Você começa a Imagina. olhar para o preconceito e falar assim, nossa, mas eu não tô louco. Por que eu preciso de psicólogo? Por que eu preciso de psiquiatra? Eu também não estou com esse problema e tal, mas eu não sou louco. Como tratar isso? É difícil. Né? É difícil. A nossa mente, né, o nosso cérebro, ele é um músculo. Igual é o nosso corpo. Quando a gente vai, quando a gente busca uma saúde física, o que a gente tem que fazer? Atividades físicas, se alimentar adequadamente. O cérebro não é diferente. O cérebro ele precisa de ajuda, ele precisa de intervenções que muitas vezes a gente não tem capacidade de saber, né, o caminho que a gente tem que percorrer. A gente precisa dos profissionais da área. É que nem eu falei, eu sou da área, né, organizacional, trabalho mais os profissionais dentro de uma organização, mas a gente tem profissionais em todas as áreas, com especialidades. Hoje a neurociência é uma das áreas que mais está se dedicando a ajudar essas pessoas, sabe? A ajudar o depressivo, o ansioso, e você tem que buscar um profissional que você se identifique, né? Uma técnica que seja legal para você também. Porque tem que haver conexão. Tem que haver conexão. Para que você tenha a efetividade naquilo que você E assim, busca. é uma patologia, uma doença como qualquer outra, né? Sim. A pessoa descobre que ela está com câncer. Ela procura lá um médico para poder se tratar. Ela quebrou a perna, procura um ortopedista para se tratar. Mas quando deu problema no principal órgão dela, que movimenta tudo isso, que é a mente, é o cérebro, ela acha que é doida, não precisa tratar. E é o contrário, porque ela precisa buscar, né, esses caminhos. Né? Não existe diferença. Nosso corpo ele é único, então todas as áreas precisam de cuidado. Todas as áreas do nosso corpo precisam de cuidado. Então, André, a gente percebe então que as pessoas precisam procurar um profissional. Não pode esquecer disso, né? É inevitável. É inevitável. Não tem como você
ter uma efetividade na sua cura, na intervenção, na melhoria, se você não tiver ajuda de profissionais. E é multidisciplinar isso, tá? Não é só psicólogo, psiquiatra, não. Muitas vezes você precisa de um educador físico, né, um nutricionista. Tem mais coisas Sim, aí? sim, o nosso cérebro, quando você identifica e consegue o diagnóstico daquilo que você está sofrendo, você vai exatamente no profissional que vai te ajudar. De A gente repente, pensa que é só psicólogo Não. e psiquiatra, né? E não necessariamente. quando o psiquiatra ele entra com o medicamento, é porque você já passou pelas outras fases, né? Então, se você fizer uma terapia com um profissional, né, renomado, que possa te ajudar efetivamente naquilo que você está sofrendo, ele vai te direcionar. Ele vai falar para você, olha, você passa com um nutricionista, vê como estão os seus exames de sangue, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa lá da glicose, né? A glicose que faz funcionar o cérebro de uma forma saudável. A dopamina te traz alegria, você tá zero. Exatamente. Se você tiver com alguma deficiência de vitamina, uma deficiência, sei lá, né, com uma anemia profunda, isso pode trazer para você sintomas parecidos com a da depressão. E às vezes não é, você repõe aquela vitamina, repõe aquele... E legal assim, você melhora. falando agora, eu lembrei, por esse fato, que de uma pessoa que está passando por um problema de ansiedade. E uma das orientações, inclusive do psiquiatra dessa pessoa, ele disse assim, ó, faça exercício físico. Isso não é alternativo, é obrigatório. É um medicamento, eu tô te dando. Exatamente. Faça exercício físico. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Uma pessoa está passando recebeu isso. Eu não tinha prestado atenção, mas agora você falando, Sim. Faz total sentido. Não Né? Por isso que eles orientam. E hoje, se você assistir, né, você pode acompanhar aí pela internet os psiquiatras renomados da USP, todos eles são unânimes. A atividade física, a alimentação saudável, né, o cuidado com o corpo é uma das intervenções mais importantes. E até uma prevenção, né, para você não ter. Sim, exatamente. Mas, assim, passar por um processo depressivo não é fácil. É muito difícil, né? Só quem passa sabe. No passado a gente entendia muito isso e escutava muito isso. Ô menino, para de frescura, não sei o que, aquele negócio todo. E hoje a gente consegue perceber o quão difícil é para quem está passando. E você já teve um cenário desse, né, José? Você já passou por um cenário onde a depressão de alguma maneira te atingiu e tal. Não só passei, Beto, como passa, né? Eu já estive no pico da depressão e da ansiedade. Hoje não vivo mais esse pico, né? Ainda tenho meu acompanhamento com um especialista da área, né? Com a psicóloga, entende? Então é difícil também para a gente identificar o que a gente está passando. E aí você percebe então que você está... Quando isso acontece, que você percebe que está... Então, quando começa não só a interferir na minha vida, mas interferir em outras vidas também, né? Que aí eu começo... o meu modo de viver agora, as minhas práticas agora está interferindo na vida de pessoas que eu amo, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu percebi que as minhas atitudes não só eram maléficas para mim, mas estavam de forma negativa interferindo em pessoas à minha volta, eu pensei, não, então eu preciso procurar um profissional e ver o que eu estou passando, entender o que eu estou passando, se não é algo só da minha cabeça ou da cabeça das pessoas. Eu sabia que eu estava triste, eu sabia que eu estava com um problema. Mas eu não tinha dimensão do quão grande era o tamanho desse problema. E aí foi quando eu procurei primeiro a psicóloga. Eu comecei um tratamento com a psicóloga. E aí eu fiz várias sessões, né? Foi de muito valia. Muitas coisas eu comecei a identificar. E ainda não estava no pico ali da minha depressão. Mais para frente foi desenrolando outras situações na minha vida que me levou ao extremo.
Mas a princípio eu cheguei sim, a passar com a psicóloga, tentar entender. tentar entender, cheguei. E a sua família percebeu isso, inclusive chegou até a falar contigo. Sim, amigos, família, pessoas próximas, sabia que eu não estava legal. Né? Então, dá para identificar de começo. A gente precisa primeiro aceitar que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, tem essa dificuldade no começo. Aí você entra nesse quadro, então, depressivo, passa psicólogo, e entra em seus momentos mais difíceis. Aí conta pra gente um pouquinho. Eu vivi uma dependência emocional. Né? E eu não sei dizer como um profissional da saúde mental vai dizer, mas essa dependência emocional me levou a sofrer por algo que já tinha acabado, né? Um processo que já estava no passado, e também me fez sofrer de ansiedade. Por quê? Porque eu não conseguia visualizar o meu futuro sem aquilo. Então eu tinha medo do que ia acontecer comigo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não conseguia me imaginar vivendo uma vida dessa forma. Tinha medo. Do próximo dia eu já tinha medo. Já não sabia o que fazer. Então, além de estar sofrendo por algo que já tinha acabado, comecei a sofrer por algo que é incerto, o futuro é incerto. E a gente não... E aí, então, você estava preso. Você estava preso no passado, por alguma coisa que havia acontecido e acabou dobrando em uma depressão, mas também você teve crises de ansiedade, que é olhando para o futuro e falando como vai ser tudo isso. E isso me fez mudar toda a rotina do presente. Eu já não vivia mais o presente. Começou a olhar para o futuro. Eu já não conseguia viver minha vida mais. Né? Eu só estava pensando lá atrás e lá na frente. As coisas aconteciam, a vida passava e eu não vivi. E aí, como vocês citaram no começo, né? A doutora citou. A pessoa está ali, a vida está diante dela e não tem mais sabor, não tem mais cor. Eu vi o mundo, eu percebi o mundo, eu percebi as pessoas. Mas, por exemplo, a minha comida favorita já não era mais minha comida favorita. A minha cor predileta, eu já não me importava se eu usava ela ou não. Os meus amigos que eu amo, hoje, graças a Deus, né, eu tenho essa percepção que as pessoas são importantes, eu sou importante para as pessoas, mas ali, os meus amigos que eu adorava estar junto, não tinha sabor, não tinha, era mais um dia, era mais uma reunião. Então, quando eu voltava para o meu quarto, para a minha casa, ali eu me entendia. Ninguém conseguia me entender, eu me entendia. Eu não estava bem. Eu não estava feliz. A vida não tinha mais cor para mim. É aí que entra a crise existencial. É nesse momento. Nesse momento. Quem eu sou, por que eu sou, para que eu sou. Para que eu vim ao mundo? Para que eu vim, por que eu estou aqui, quem sou eu. Será que eu mereço estar aqui? Exatamente. É nesse momento em que é o desencadear da depressão. Percebe que cada pessoa tem o seu cenário, né? A gente fala da depressão quando acontece essa crise, pode não ser uma circunstância momentânea, ou seja, uma relação momentânea. Pode ser algo de muito lá atrás, sabe? De agressão na infância, né, de abuso na que infância. Pode aflorar depois por algum gatilho. Exatamente. Aí chega num exato momento, aí você se sente fraco naquela relação, naquele problema, e aí vem todas aquelas rejeições para ser. É como se fosse um turbilhão de terra em cima de você e você não consegue sair. É como se você estivesse sendo enterrado naquele problema que aconteceu, naquele gatilho, e aí vem todo aquele processo do seu inconsciente e é onde você tem a crise. E faz total sentido, porque assim, no começo eu nunca vi isso como um problema, eu me negava a ver isso como um problema, mas, por exemplo, eu sou filho de pais separados, né? E meus pais separaram, eu tinha 8 para 9 anos. E como criança, a gente até que aceitei bem. Aí foi passando o tempo, é como a doutora falou, isso vai acabar afetando lá no futuro. De alguma maneira. Então,
Meu pai nunca me visitou, né? Nunca quis saber se eu estava bem, etc. Então, meio que eu anulei a existência do meu pai. Então, eu cresci, vivi minha vida. E quando eu tive esse problema específico de dependência, até então, eu não liguei ao fato de ter tido um abandono na infância. Só que aí com o tratamento, com o tempo passando, a gente se entendendo melhor, aí entra a parte que a doutora falou, o autoconhecimento, eu comecei a dar lugar para talvez, né, ali naquele momento, aceitar que isso influenciava. Então, hoje, aceitando que isso me influenciou de alguma forma, hoje eu já perdoei meu pai. Hoje eu já perdoei essa relação que acabou, por exemplo, essa rejeição. E hoje eu consigo conviver muito melhor com uma rejeição do que na época que eu passei esse pico de depressão. Então, tá ligado. Algo que você passa lá atrás com algo que você vai ver hoje, no futuro, etc. Então a gente precisa aceitar essas etapas, as frustrações, querer se tratar por isso, querer entender isso é muito importante. E se eu fosse dizer, assim, o ápice de tudo isso, onde isso desencadeou? Vou dar um exemplo, que nem eu falei. Chegou o momento de eu perceber que nada tinha sabor, cor, etc. Até chegar nisso, eu estava buscando ajuda. Passava com a psicóloga. Eu ia semanalmente, uma vez por semana eu ia. Chegou ao ponto da psicóloga, com esse quadro, falar para mim, eu preciso te encaminhar para um psiquiatra. Chegou ao ponto dela falar que precisava passar com um psiquiatra. Quando chegou nesse ponto, aí eu cometi um erro. Foi quando eu falei assim, não preciso de psiquiatra. Já foi uma batalha aceitar passar com a psicóloga, não vou com a psiquiatra. E aí eu parei de fazer meu tratamento. Então aí já começou a ir por água abaixo desde essa minha decisão. Eu parei de fazer o tratamento, falei, daqui em diante eu tomo conta da situação. E aí a situação foi agravando, eu já não tinha mais um acompanhamento. E aí quando chegou no pico, quando que eu percebi que é o pico? Até então eu tô triste, tô buscando ajuda. Até então, isso não me agrada, eu tô com medo de tal coisa, tô buscando ajuda. Então até aí não era o pico. Quando que chega no pico? Quando eu chego no momento da minha vida, que aí eu olho e falo, cara, nada me afeta mais. O que acabou já não me afeta mais. O que eu estou vivendo hoje não me afeta de nenhuma maneira, nem bem nem mal. Isso eu não gosto, mas também não. Eu gosto, mas também não gosto. Não tem essas duas relações. E eu não tô nem aí pro futuro mais. O que vier a ver e tal. Então, quando eu percebi que eu cheguei no pico, quando nada mais fazia sentido, eu não tinha sentimento por nada. Eu estava existindo. Eu não vivia, eu existia. Para ficar mais fácil de entender. Eu tava, vamos colocar, aqui tem tal mundo, eu sou um contínuo no mundo, isso não significa nada. Bom, nesse ponto, Beto, é importante a gente pontuar que é nesse momento onde começa a predisposição para o suicídio. Eu não sirvo para nada. Não me encontro mais. Exatamente. Então, é onde cada pessoa, no ciclo da vida, o jovem age de um jeito, o idoso de outro, a criança de outro. Mas no caso dele, especificamente com a idade dele, a tendência é o quê? É correr demais com o carro, tipo assim, desafiar o ambiente que porque ele não se importa. Porque ele não se importa, que se o carro bater, ele morrer, tá tudo certo, porque ele não tem, entende? É como que... Aí é onde a gente vai entrar que o comportamento de um depressivo também pode impactar na vida de um outro, né? Vamos supor, ele sai com o carro, a pista é 100, ele vai a 200, ele pode atropelar alguém, ele pode causar um acidente. Exatamente. Por que a gente vê hoje muitos acidentes? E a gente nem liga a depressão a isso, né? A gente não conecta essas coisas. Pode estar tudo conectado. Pode estar tudo conectado. Então,
o cenário ele é muito amplo, é muito difícil você compreender, que nem no caso dele contando pra gente, que ele teve um abandono no passado, então ele lidou bem porque a estrutura infantil dele era boa, ele tinha, né, outras pessoas, mas chega um momento em que o inconsciente te cobra aquilo. E aí você dá lugar, porque outras coisas aconteceram, outros gatilhos, aí você vai dando lugar, entende? E percebe que essa doença, a doença emocional, ela não consegue, a gente não consegue tratar o pai ou a mãe dele, pegar ele, levar ele lá, E né? forçar, né? Por exemplo, seu filho tem uma gripe, você vai lá, você leva lá Ele dá uma clínico, injeção. dá uma injeção, dá uma bezetacil, tá Acabou. tudo certo. Se você tá com problema no joelho, você vai lá no ortopedista, obrigatoriamente, mas não, para o psicólogo, para o psiquiatra, a pessoa tem que querer. É muito mais difícil, entende? Porque chega é um fator que depende da pessoa que está naquela dificuldade, então ela não quer. Então aí é onde entra também a família precisa ser tratada, a família precisa buscar ajuda para saber, para compreender como ajudar aquele ente querido dela. Não tem como a gente ter uma receitinha, não, faz isso, faz aquilo, não. Porque essas palavras positivas irrita mais o depressivo, sabe? O que Irrita. pensa que ajuda não O que ajuda. pensa que ajuda não ajuda. Por quê? Porque ele sempre vai se sentir limitado. Então você fala, não, isso vai passar, né? Aquelas frases prontas que as pessoas costumam falar. Isso vai passar, não é nada não sei o quê, vamos sair, vamos curtir, vamos não sei o quê. A pessoa não está querendo ouvir aquilo. Então, também as pessoas, aí é onde a gente entra, que as pessoas ao redor têm que buscar ajuda também. É onde ele falou que começa a impactar na vida de quem, nas outras pessoas. Porque as pessoas não sabem como ajudar também. E acaba ficando perdidas, né? E talvez ela tenha que buscar tanto ajuda quanto quem está passando por esse processo. Por isso que eu falo, é primeiro o autoconhecimento, é saber onde você está, buscar a informação, né? Tanto a família como ele. Tanto a família e quem, né, convive, e para poder ter um tratamento efetivo e eficaz. E persistir, porque se você teve o autoconhecimento, não preciso de ajuda, vai com ajuda até você sentir, ou até você for diagnosticado, tá tudo bem. E não você se autodiagnosticar como eu fiz. Eu não preciso disso mais. Não vou avançar o meu quadro com uma psiquiatra. Então a gente buscou ajuda, vai até o fim. Não para. Até porque, né, como a gente falou, já é difícil a gente buscar ajuda quem passa por isso. Ajudar alguém que passa por isso é muito mais difícil. Vou dar exemplo para mim. Eu busco ajuda psicóloga, eu passo, né? E é difícil quando eu estou conversando com um amigo ou um conhecido que tem esse quadro, aconselhar. Mesmo eu estando num quadro desse, né, já estive num pico, é difícil aconselhar. Entendi. Porque entre essas palavras que a pessoa não quer ouvir, né? Às vezes a pessoa só quer que você esteja ali. Cara, eu tô aqui. Não precisa de muito. A pessoa demonstrando que tá ali já é importante. Às vezes você não vai precisar falar. Mas precisa partir do paciente, da pessoa querer passar, da pessoa querer se tratar. Né? Agora, José, a gente falou aqui de um caso extremo, que é chegar à beira do suicídio. Isso passou pela sua cabeça de alguma maneira? Aconteceu contigo? Sim. Quando eu cheguei nesse dia específico, até as pessoas falam, José, você não tem vergonha de falar sobre isso? Não tem. Foi algo que aconteceu comigo e às vezes eu falando, eu posso ajudar alguém que está passando por isso agora. Então, quando eu cheguei nesse dia que eu acordei e falei, cara, por que eu tô acordando? Por que eu tô vivendo essa vida? Eu não tem prazer nenhum. Eu vou fazer tudo que eu vou fazer hoje, vou ir dormir e vai ser a mesma coisa. Quando eu cheguei nesse ponto, aí o que eu fiz? Como eu falei no começo, eu sou cristão.
Na época eu não deixei de ser cristão. Minha fé estava abalada porque eu já não sentia nada por nada. Mas eu ainda era cristão. Então nesse dia eu acordei com uma decisão tomada. Hoje é meu último dia. Eu não quero viver uma vida sem sal, sem graça. Então, eu acredito, assim, meu último suspiro de fé ali, eu falei assim, eu vou orar. Aí foi quando eu orei e falei, Deus, ó, por minha escolha, hoje é o último dia. Hoje eu vou tirar minha vida. Aí foi quando eu peguei, falei pra ele exatamente o que eu ia fazer no meu dia. Eu ia na academia, eu ia levar meu carro pra lavar, pra deixar lá lavando, pra eu não deixar o carro na rua, e ia pular do viaduto de Ferraz, de Vasconcelos. Aí eu fiz exatamente isso. Eu terminei de orar, fui pra academia, treinei, não senti nada por estar fazendo aquele exercício físico. Fui para o Lava Rápido, deixei meu carro com meu amigo na época. Ele tem o Lava Rápido até hoje, deixei lá. E ó, depois eu volto. E aí eu fui a pé pro viaduto. Falei, ó, 3h30 eu me jogo daí. Eu cheguei, acho que era umas 3h15 mais ou menos. Falei, 3h30 eu me jogo daí, minha decisão tá tomada. E aí nesse dia, eu fiquei exatamente 15 minutos lá em cima, olhando para baixo, pensando, será que eu vou sentir alguma coisa? Ou só vou ir, vou fazer? Fiquei olhando, então não sentia nada. E aí as pessoas passavam por mim, e aí vinha na minha cabeça, ninguém se importa. Eu sabia que minha família ia se importar, mas assim, quando a gente está nessa situação, a gente começa a olhar para o mundo. A nossa crise existencial não é generalizado. Ah, eu sou importante para meus amigos. Ah, eu sou importante para minha família. A gente começa a se ver, ah, não sou importante no mundo. Não faz diferença nenhuma. Pelo menos comigo foi assim. E aí as pessoas passavam, não se importavam de ter um ser humano ali no topo do viaduto, olhando para baixo. E eu pensei, Que nem olhava para você. nem olhava para mim. Acho que eu tô com a decisão certa. Não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu lembro de pegar meu celular para ver as horas, aí faltavam 2 minutos. Aí eu lembrei da minha oração, falei. E eu pensei, né? Nem o senhor se importa. Foi quando eu finalizei de falar na minha crença com o céu, né? E aí, falei, daqui 2 minutos eu me chamo. Quando deu 3h30 certinho, aí entra a parte, né? Um testemunho até. Quando deu 3h30 certinho, que eu fui me jogar, parou um carro, desceu um cidadão, me abraçou, falou, meu, você tá bem? E começou a chorar. Nem foi eu que comecei a chorar, foi ele. E aí ele me abraçou, começou a chorar, não me conhecia, o Braga. Não me conhecia, e falou, cara, eu te amo, não faz isso não. E aí foi quando ele me abordou, eu comecei a conversar com ele. Ele falou, meu, vamos conversar, tô com a minha família aqui, a gente senta em algum lugar. E você não conhecia ele? Não conhecia ele. E aí ele foi o início do que eu acredito que foi um sinal de Deus para me resgatar. Ele tinha um plano para minha vida. E os planos de Deus só ele sabe. Quem sabe até tá falando isso aqui, por exemplo. Mas eu cheguei nesse ponto, nesse dia, conversei com um cidadão. Ele estava indo para um velório de uma amiga dele que 2 dias atrás, tinha se jogado exatamente dali. Tinha cometido. Então ele percebeu a marca de Então Deus. ele percebeu, né? Ele passou, desceu o viaduto, ele viu. Aí ele pegou, deu a volta no quarteirão e subiu de novo. Ele falou, não, preciso voltar, tem alguma coisa errada. E aí a família dele foi pro velório, eu fiquei conversando com ele e falou, cara, não vou embora até um amigo seu vir te buscar. Pelo menos isso. E aí foi quando o meu amigo do Lava Rápido entrou em contato, né, pra falar que o carro estava pronto. Ele falou com o meu amigo e ele foi me buscar. No mesmo dia, o Luciano, que é um amigo meu também, me mandou mensagem. E fazia tempo que eu não conversava com ele. Aí ele falou, José, hoje é um dos dias mais corridos da minha vida. Não tinha tempo nem de pegar o celular. Mas eu senti que eu tinha que te mandar mensagem. E aí foi o início de eu começar a perceber que não era muito aquele caminho que eu devia
insistir em tirar a minha vida, por exemplo. E aí foram tendo outros pontos, né? Porque assim como a depressão tem picos, pontos de melhoras, acredito eu que também tem picos, né? Então teve esse pico de opa, então não vou fazer isso hoje. Só que aí a tristeza vem de novo, a situação não está resolvida na minha cabeça, meu dia a dia é o mesmo. Aí novamente a gente vai se entregando para aquilo. E aí eu tive novamente outras tentativas. Isolado na minha casa, eu parei de comer. Quando eu tentei em casa, eu não consegui. Aí eu falei, eu não me joguei, não consegui fazer isso em casa. Se tem algo que eu consigo fazer, é não comer. Não comer e não beber. E aí eu fiquei 4 dias sem comer e sem beber nada. Meu corpo estava definhando, eu emagreci 10 quilos em 4 dias, sem comer e sem beber nada. E era visível, assim, o semblante eu já era outra pessoa. Então, foram essas tentativas que eu tive. E, novamente, a cada tentativa minha, tinha alguém que eu acredito que Deus enviou, né, para me falar, você é importante. Né? E eu acredito que Deus fala isso para todas as pessoas, a gente só precisa enxergar isso. Né? Porque pode ser que tem gente que esteja assistindo, eu falei assim, mas Deus não fala comigo, Deus não manda uma pessoa. Ele fala, ele manda. Ele morreu por todos, eu acredito nisso. Então ele manda, a gente só precisa abrir os olhos, estar atento. Até o fato, talvez, de estar escutando agora é um sinal que Deus está falando com uma pessoa que está passando por isso. Eu acredito sim. Agora, José, a pergunta que marca o nosso nome, que é: qual foi, no meio do furacão da sua vida, qual foi o ponto de encontro que você teve com Deus? Às vezes eu acredito até, como eu falei, né, que eu sou um pouco privilegiado. E na aprovação, Deus se encontrou comigo algumas vezes. Foi o rapaz parar, o Luciano me mandar mensagem, meus amigos de prontidão para me acudir. Até, como eu falei, desconhecidos falar comigo na rua. Então foram vários momentos que eu acredito que Deus falou comigo. Mas teve um específico. Que, como eu tive tantos sinais e ainda assim me entregava, vou tirar minha vida, não quero mais. Teve um momento que eu dormi. É até estranho, porque pode acontecer de pessoas não acreditarem, mas eu acredito que eu estou aqui hoje por conta disso. Eu dormindo, eu revisitei todo o meu trauma em um sonho. Todo aquele trauma que eu estava vivendo dali, daquele momento, eu revi no meu sonho. E aí no meu sonho, eu sentia, sabe, aquela tristeza profunda, e eu falava, cara, não quero viver isso de novo. E eu implorava, não quero viver isso de novo, por favor, de novo não. E aí eu me emociono, porque eu lembro que no sonho eu terminava de clamar, eu não quero viver isso de novo, eu não quero passar por isso de novo, essa dor não. E aí Jesus colocava a mão para me acordar, colocava a mão no meu ombro. E aí quando ele colocou a mão no meu ombro, que eu acordei, era como se o Espírito Santo falasse para mim, eu tô contigo, você não vai viver isso de novo. Acorda. Ele tava falando para mim, desperta. Olha o mundo ao seu redor, desperta. E aí a partir dali, eu comecei a ver os detalhes. Eu estava acordado, mas eu estava dormindo e o mundo à minha volta passando. E Jesus meio que disse isso para mim naquele momento. Acorda. Olha tudo que eu fiz. Olha quantas pessoas eu coloquei na sua vida. Não acabou. Você precisa acordar. E aí foi quando eu me senti livre. Livre daquela sensação de morte. Livre daquela decisão de morrer. Ele me trouxe vida de novo. E aí muitas pessoas pensam, então agora você está curado. Não. Ele me mostrou que existe vida diante da morte.
E mesmo então, tendo esse encontro, esse ponto de encontro com Deus, ele ainda colocou para você que existe alguns caminhos a percorrer. Você não ia simplesmente sair dali e falar assim, agora eu estou curado, não preciso de mais nada. Você viveu ainda alguns passos, mas agora com a confiança em Deus, que Ele estava do teu lado, mas você ainda precisou revisitar alguns profissionais e continuar Sim. a tua vida e teu tratamento. A vida cristã, ela não dispensa, né, como a doutora falou, né, a gente comentou. Se você precisa você caiu, ralou o joelho, você precisa de cuidar. Você quebrou um braço, você precisa de um especialista. Você precisa ir no médico, no ortopedista. Você precisa enfaixar. Você tá ruim da cabeça, você precisa procurar um psicólogo. Jesus mostrou que existe vida, né? E ele não fala, né? No mundo tereis aflições. Então, assim, não elimina que eu ainda preciso, né, com as minhas forças que ele me concede, tratar, buscar ajuda, continuar o tratamento. Entende? Então, mesmo sabendo que Jesus me resgatou, não elimina o fato que eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda. Que eu preciso aceitar que eu preciso de um tratamento profissional, específico. Entende? Jesus vai tratar da minha alma, das minhas decisões. E ajudar, inclusive, você nessas decisões. Sim, que é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence que a gente precisa de Deus para a nossa salvação espiritual. E ele também nos convence, ele pode nos convencer que a gente precisa de tratamento físico, que a gente precisa buscar ajuda, que a gente tem que fazer a nossa parte, né, como ser humano. E agora, como é a sua vida? Cara, minha vida é muito boa, sendo bem sincero, tipo, é como eu falei, hoje eu percebo os detalhes. Eu costumo falar até com a galerinha, em até agradecimentos da semana. Eu tenho a família ideal para mim. Eu tenho amigos ideais para mim. Eu tenho uma fé que é ideal para mim. Como não ver que tem um Deus por trás disso? Porque se for olhar só para mim, eu era o cara que queria pular da ponte. Então isso não vem de mim. Então quem teve um cuidado para que eu tivesse a família ideal? Quem teve um cuidado para eu ter amigos ideais? Deus. Aonde buscar Ele de uma forma ideal? Então, quando eu percebo Deus na minha vida, que eu tenho esse ponto de encontro com Ele, eu percebo que Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele é o Deus que dá vida, por que minha vida estaria ruim? Eu tenho, sim, provações. Às vezes a tristeza me acomete, comum. Mas aí eu tenho meios para tratar e até vencer. A minha vida não se resume nem a minha felicidade momentânea, nem a minha tristeza momentânea. A minha vida hoje se resume que existe um Deus e que Ele vive e que Ele venceu o mundo e todas as coisas que existem aqui. Ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Se você fosse pontuar assim, algumas coisas muito diretas, assim, bem específicas, de aprendizado que você teve com todo esse processo que você passou. Ser mais positivo, buscar ajuda, falar, conversar, às vezes ouvir. É importante também ouvir as pessoas. E, pela fé que eu tenho, estar próximo ao Criador. Né? Porque é Ele quem nos dá sustento em todas as coisas, não só físico, da alma e etc. E assim, se a gente fosse dar um conselho para a família ou para quem está começando com isso, assim, que está percebendo, sabe, André? E precisa de ajuda de alguma maneira, independente de um conselho que você estivesse dando para ela, o que você diria? Eu também parto do princípio do amor, né? Se você ama alguém, demonstre seu amor por essa pessoa. É o primeiro mandamento do Senhor também, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo.
é o seguro. E o amor, ele ajuda a abrir os caminhos para a gente buscar exatamente aquilo que a gente precisa. Porque quando a gente consegue enxergar da perspectiva de Deus, os caminhos ficam mais claros para a gente. Então, o ideal é que a família demonstre esse amor, sabe? O acolhimento, a atenção. Muitas vezes, só estar do lado, como o João, né? José disse, é importante, né, que a pessoa tenha esse acolhimento, esse calor. A gente fica mais quentinho quando tem alguém do lado da gente do que quando está sozinho. A tendência é o isolamento. Então, o que isso quer mostrar para nós? Que a pessoa está clamando, né? Que aquela pessoa está clamando por uma ajuda. Quando ele estava lá paradinho para se jogar, a alma dele estava clamando por um abraço, clamando, né? Inconsciente, ele não sabia que ele estava precisando disso, mas você vê, foi um abraço de um estranho, né? Alguém que Deus enviou, entende? Então, eu não acredito em acaso, né? Eu não acredito em acaso, e em tudo há um propósito, em tudo há um propósito. E olhando pela perspectiva cristã, que esse é o nosso ponto de encontro, Sadraque, Mesaque e Abednego não passou sozinho, mas ele não tirou da fornalha. Passaram, mas ele estava junto. José não foi tirado do processo, foi jogado no poço, mas o poço não tinha água. Está aqui. Deus não tira a gente daqui, a gente vive nesse mundo. Deus de alguma maneira não tira a gente do problema. Do problema, exatamente. Mas ele age dentro do problema. Exatamente. Né? Para que a gente aprenda e confie. Confie. O mundo de alguma maneira tem jogado a gente para olhar para baixo. Né? Então, o mundo está toda hora curvando a nossa cabeça para olhar para baixo. O celular, várias coisas que a gente olha, tem curvado a gente para olhar para baixo. E de alguma maneira, Deus tem nos tocado, às vezes, com um problema, para nós olharmos para cima. Porque a solução está a olhar para cima e não para baixo. E se a gente fosse falar, você que passou por esse problema especificamente, e tem um jovem nos assistindo, uma pessoa que está esperançosa em escutar uma palavra de alguém que já passou por isso. Fazendo um adendo ao que a doutora falou, né? O amor. O meu caso mesmo foi um caso de dependência, rejeição. Para um jovem que estiver assistindo, estiver passando pelo mesmo quadro, existem muitas pessoas para a gente amar. Muitas pessoas para a gente dar amor e receber amor, não só uma pessoa específica. E existe alguém que é amor, Jesus. Então a gente precisa viver esse amor. Se você viver o amor de Jesus e amar o próximo como a ti mesmo, vai ficar mais fácil. Vai ficar muito mais fácil. Então existem muitas pessoas para a gente amar. A gente não precisa ter um amor canalizado em apenas uma pessoa. Existem muitas pessoas para a gente amar. E busquem ajuda. Além da gente ajudar o próximo, busque ajuda. Não tenha vergonha em querer ter uma vida melhor. Não tenha vergonha em buscar o melhor. Buscar ajuda. Porque a gente precisa viver uma vida digna. Hoje, por exemplo, eu faço muita trilha. Vira e mexe, eu tô no meio do mato, contemplando a criação, cachoeira, mato, bicho. Olha, e eu quase parei a minha vida num ponto que eu não ia contemplar nada disso. E hoje eu sou muito feliz, quase todo domingo eu tô no meio do mato. Então, ressignifique a sua vida. Ressignifica a sua vida. Eu amava muito isso, não sei viver sem isso. Cara, tem muita coisa para você amar. E você tem a sua volta, que você não vive sem, e você não está direcionando os seus olhos para essas coisas. Então, olhe em volta. Tem muita coisa, tem muitas pessoas para a gente amar. A palavra de hoje, então, fica ressignifica.
Ressignifica, essa é a palavra. Essa é a palavra de hoje. Quero agradecer. Nossa, que bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Passou rápido demais, né? Gostoso. E é um prazer, mais uma vez, receber vocês aqui. É um privilégio poder escutar de vocês a experiência que vocês têm, cada um, da sua maneira, da sua forma profissional, passando por isso, né? E para mim sempre é um privilégio ter a oportunidade de estar desse lado e olhar para esse lado e aprender. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Então eu quero agradecer a doutora Andréia por ter cedido o teu tempo, ter esperado a gente um pouquinho para tudo dar certo, né? Ah, mas esse é o propósito. Isso é legal, isso é bacana. Quero agradecer também, José, pela tua disposição em querer compartilhar com a gente aqui um pouquinho da tua história, dos teus momentos, e realmente esse ponto de encontro ao meio do furacão. No olho do furacão lá, né, a gente diz que um lugar mais tranquilo, que tem a ver com o nosso logo, é que no meio, no centro, no olho do furacão, é onde você consegue olhar para cima e ver os céus abertos. Tudo à sua volta, né, é um furacão. Tudo está rodando, todas as coisas, os problemas, as dificuldades. Mas quando Deus te coloca no olho do furacão, Ele faz você olhar para cima e faz você ter um ponto de encontro com Ele, sabendo, eu estou aqui. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você que está em casa, nos assistindo de alguma maneira, do seu celular, na sua casa, qualquer lugar que você esteja assistindo a gente, esse podcast aqui tem o objetivo de transmitir para você que está assistindo coisas que vão, de alguma maneira, mudar a sua vida. Se você aceitar, se você entender, e quem pode ajudar você, que é o nosso Deus, esse Cristo que nós estamos pregando, você vai entender que esse ponto de encontro não é só conosco, mas é com Ele. E esse ponto de encontro pode mudar, de alguma maneira, a sua vida. E nós oramos para que isso aconteça na sua vida também. A gente logo vai voltar com outro tema, com outras pessoas tão importantes, para termos mais um ponto de encontro com você. E espero que você curta, compartilha, segue esse canal, para que outras pessoas que estejam passando por isso também possam ter o mesmo privilégio que você tem agora. Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar com esse trabalho de alcançar pessoas e mudar a vida delas.